Então, pessoal, boa tarde a todos. Vamos começar hoje nossa 14ª aula. Na semana passada, a gente não teve a aula por conta da paralisação. Eu avisei a todo mundo, teve gente que ainda compareceu aqui, mas me viu em reunião, né? Cadê ela? Então, não teve aula. Aí a gente tem um delayzinho aí do assunto da aula passada. Para continuidade, na verdade, o assunto de hoje é uma continuidade da aula passada. Aí eu vou fazer uma pequena revisão. A aula passada foi com muito conteúdo mesmo. Eu acho que de todas as aulas foi a aula que eu mais gostei, assim. Aí a gente vai dar uma retomada nela, porque assim, seguindo a sequência aqui para vocês nunca perderem de vista, né? Aqui tem o módulo 1, organização, produtividade e introdução às competências. O módulo 2, que é a modelagem do empreendimento, que essa parte eu espero que vocês estejam fazendo, estou contando com isso, né? Estou devendo entrar em alguns quadros. Entrei em alguns agora muito rapidamente, mas não olhei nos detalhes. Eu vi que teve algumas pessoas que avançaram, mas vocês não podem procrastinar muito, porque a aula passada já foi uma aula bem importante, porque é o módulo de implementação, né? Implementação do empreendimento. Na minha conta aqui, eu vou fazer essa aula hoje, que é o passo a passo da construção de um produto, usando o Lean Startup. Vou fazer mais uma aula, mostrando para vocês o que é gestão ágil, Scrum, Sprints, Kanban. Na verdade, mostrando a vocês como é que se constrói um produto, tá? A gente está vendo, né, o Lean Startup, que parte daquele princípio do MVP, né, que eu vou vir na aula passada e a gente vai continuar hoje. Inclusive, vocês fizeram algumas perguntas aqui no finalzinho da aula. Acho que foi Socorro, fez uma pergunta bem interessante. Eu dei uma resposta, mas a minha resposta estava correta, mas eu acho que precisava de um aprofundamento maior, e eu fui estudar um pouquinho mais. E aí eu vou, inclusive, cobrir isso na aula de hoje, que são coisas bem importantes que eu percebi que precisava completar. E aí, na próxima aula, eu vou mostrar a vocês o Scrum, né? Que é como se constrói um produto utilizando uma metodologia, basicamente, de gestão, que é a metodologia que se usa muito em empresas de software, mas está se usando muito também em empresas tradicionais, né? Inclusive na próxima quinta-feira, que eu acho que é o dia que eu vou dar essa aula, coincidiu assim um pouco. O dia que eu vou dar essa aula é o dia que está tendo a Bienal. Eu vou dar uma palestra na quarta-feira, eu vou participar de um painel na quarta-feira, que é para falar sobre gestão ágil na educação. Se não me engano é 9 horas ou 9h30, mas eu posso confirmar, eu boto o bannerzinho no grupo lá. Aí sou eu e mais 2 pessoas no painel, mas é o dia todo, né? Posso mandar a inscrição para vocês, eu vou mandar a inscrição, porque é o dia todo, é o quarto, não sei se é o quarto, encontro alagoano de... Eita, que tá ruim hoje. Encontro alagoano de empreendedorismo, alguma coisa assim, da Rede Global de Empreendedorismo. Eu vou abrir aqui e mostro para vocês. Aí começa com esse painel, e depois tem uma sequência de vários painéis aí falando de empreendedorismo, coisas todas que a gente vê aqui. A conversa toda desse dia lá nessa sala vai ser sobre as coisas que a gente vê aqui. Me colocaram no primeiro painel, que é que eu vou falar sobre gestão ágil na educação, mas eu podia estar nos outros painéis também, porque são temas que eu trato no dia a dia, né? Mas foi bom porque eu vou falar de gestão ágil. Aí já tive que me preparar um pouquinho, estudar um pouquinho mais, e aí o assunto está bem bom aqui na minha cabeça. E aí, de tarde, quinta-feira, eu venho para cá e aí eu dou a aula para vocês, né, do assunto, basicamente de gestão ágil. Só que tem, nesse dia lá tem uma programação que eu vou mandar por e-mail para vocês agora. Eu recebi um e-mail
para inscrições. Aí eu vou mandar para vocês, porque se uma boa parte da turma se inscrever e quiser ir para lá, na verdade eu acho que na hora da minha aula é a hora da palestra principal do evento, é tipo a palestra de encerramento. Que aí vem uma palestrante de fora, também assim, Caroline, alguma coisa assim, vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aí esse é um dia bem interessante. Aí a gente avalia até se muitas pessoas se inscreverem, de repente eu não dou a aula da quinta-feira e a gente adia, só dá um shiftzinho aí na aula para terça, eu falo de gestão ágil e na quinta, mas isso a gente fecha no grupo do Telegram até quinta-feira, tá? Então, basicamente é isso. Eu vou sentar aqui um pouquinho para poder trabalhar aqui no nosso mapa mental, né, como a gente sempre faz. Deixa eu colocar isso aqui para cá, trabalho final. Na verdade é ali mesmo, mas deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui, tá meio lento aqui esse MindMaster hoje. O ruim dessas coisas assim é isso, né, que às vezes a internet atrapalha. Espera. Quem está aqui comigo? Quem está comigo aqui no... Tem uma pessoa no quadro comigo. Não sei se isso atrapalha, mas acho que... Ó. Bem, acho que agora vai abrir. Ó. Então, vamos lá. Esse módulo, né? A gente foi na aula no dia 8, que foi exatamente uma semana, a construção de um produto e o Lean Startup. O que foi que eu fiz? Tá? A aula tá gravada aqui, tá lá no canal, certo? Como sempre, né? O que é que eu fiz? Depois passo no vídeo lá o 8Fi, que é um leitor automático, né? um tradutor automático do vídeo. Aí tá aqui o resumo da aula, tá? O resumo da aula tá aqui usando o 8Fi, mas eu recomendo que vocês assistam. Quem não veio, quem não veio, assista, tá? Assista a aula. Tá aqui, né? Tá também no Trello. Eu acho que também é uma boa acompanhar lá pelo Trello. Pode ser por aqui ou pode ser pelo Trello, né? O Trello, para quem não lembra de como é que é organizado lá, né? Aqui é o quadro da atividade, aqui é o quadro da disciplina. Acho que eu atualizei aqui, ó, provas e trabalhos. Aí aqui tem aula 1, aula 2, aula 3, vamos para o final. Vamos para a aula 11, 12, eu acho que eu não atualizei. Tá só atualizado o mapa mental. Tenho que fazer essa atualização aqui. Aqui é muita coisa complicada realmente. Aí aqui tem um chat GPT, um link, que eu fui para ele no finalzinho da aula, tá? Ó, Lean Startup, a metodologia, né? No final da aula, eu perguntei para ele aqui o que é o Lean Startup. Vocês têm acesso a esse chat GPT aqui, tá? A gente viu que ele reproduziu basicamente, assim, exatamente o que eu tinha falado na aula, né? Com alguns detalhes a mais. E aqui, né? Eu coloquei, ó, estou construindo um produto e quero utilizar o Lean Startup. Qual é o passo a passo? Tá? Que é isso que a gente vai... Eu vou mergulhar um pouquinho nesse passo a passo da construção do produto hoje. Tá? Que foi aqui que a gente parou, na verdade. A gente parou aqui. Então, tem também, né? Eu mostrei para vocês, para quem não veio, eu mostrei um quadro do Miro, que foi um quadro de um curso completo de inovação e empreendedorismo que eu dei na Federal do Espírito Santo. Num dos grupos lá da Federal. Então, nesse quadro, tá... deixa eu ver se é esse quadro aqui. Não, eu coloquei o quadro... Não, é esse quadro aqui mesmo. Então, eu coloquei aqui, né? Eu resumi o curso de 60 horas em 4 horas aqui, nesse quadro. É um resumão, tá? Tem os módulos aqui, ó. É um resumão. Eu fiz exatamente os módulos centrais do curso. E como foi 4 horas, eu dei um módulo desse em cada hora do curso, tá?
Então, também liberei para vocês, se quisessem dar uma olhada, porque tem aqui algumas coisas de assuntos que eu falei com coisas diferentes. Assim, por exemplo, aqui tem uma definição clara de uma persona, tá? Sylvie, né, que é uma parte que a gente já viu, a definição de persona lá atrás, e outras coisas aqui que vocês também têm acesso a esse quadro, para não perder muito tempo. Aqui é só uma passada, né, no que foi aula passada. Não houve aula no dia 8, em função da paralisação. Então aqui aqui é uma programação que eu fiz para a aula de hoje, tá? Revisão da aula anterior, que é essa parte que a gente já fez agora. Aí, né, eu vou voltar lá aqui nesse quadro. Esse quadro, como eu falei para vocês, assim, não dá para esquecer, né? É muito importante porque todo o livro, tá? Todo o livro, a Amazon navegador Alfalo não deixa abrir a Amazon. Nem jogo de telefone você consegue jogar. Eu desbloqueio. Beleza. Então, eu não sei como é que o ChatGPT ainda está liberado. Deus abençoe. Oi? Deus abençoe. É bom avisar, né? Se não abrir nada da AWS, daqui a pouco não precisa mais de internet. Aqui ele... Bem, eu queria só mostrar o livro aqui. Essa é uma novidade para mim, não... Abre no shopping também. Aqui, se eu for, ele vai barrar, né? Então, ó, startup enxuta. Aqui é pior, aqui eu acho que é o PDF do livro. Aí é bom. Aqui, ó. Melhor do que. Meu Deus, liberado. Aí, assim, esse é o livro, né? Do Eric Ries. Como eu falei para vocês, assim, eu gosto muito de livros que são a base, né? Livro clássico sobre o assunto, porque depois que o cara faz um método e escreve, e depois aparecem muitas variações em cima do método. Então, eu prefiro sempre o original, tá? Então, aqui tá... Eu imagino que só tem um pedaço do livro aqui. Normalmente eles fazem isso. Então aqui está o livro texto, né, do Lean Startup, que é o livro que eu estou, assim, me baseando para dar essa parte do curso para vocês, né, que é exatamente isso que está aqui, tá? Esse ciclo, né, a partir de ideias, né, essa parte aí das ideias, a modelagem, ideias e modelagem, a parte que a gente já viu, certo? Essa parte aqui. Aí a gente vai estar entrando agora, né, tipo, que para mim é a parte mais importante, que é a construção do produto, né? Essa é a parte que, em tese, leva mais tempo, mas que vocês aqui acho que não vai dar tempo de, durante o curso, vocês construírem um produto. As outras partes não, a modelagem dava para fazer, ela praticamente toda, mas a construção do produto, né, a depender do produto, vocês não vão conseguir construir, vocês vão só pegar a teoria aqui, de como faz, e na hora de implementar alguma coisa, vocês vão voltar na teoria e vão implementar. Então a ideia hoje é discutir, apresentar para vocês a construção desse produto aqui, né? Porque você constrói um produto, o MVP, a ideia do MVP, né? Construir, medir, aprender. Você constrói um produto, lança ele no mercado. Vocês vão ver, inclusive, eu vou mostrar hoje que o MVP pode nem ser um produto finalizado. Tem um dos MVPs mais famosos aí, é o MVP do Dropbox. Que na verdade eles fizeram um vídeo que bombou assim, mostrando, eu vou mostrar um pedaço desse vídeo aqui, e eles criaram
antes de lançar o Dropbox, eles fizeram um MVP e tiveram muito acesso e pegaram muitas sugestões de pessoas, né? E aí vocês vão ver que é um caso específico de uma ideia de um MVP que não é um produto acabado, tá? Mas a gente eu vou mostrar aqui o passo a passo, né, de como faz isso. Aí tem aí, depois que você vende, você recebe o feedback, que foi a ideia do Dropbox, você recebe o feedback, mede, né, faz uma avaliação em cima de dados, aprende com o processo, de repente tem novas ideias, reconstrói, e aí vai para o MVP 2.0 e assim, e aí esse ciclo aí que eu comparei na aula passada com o PDCA, né? Por isso que eu trouxe para cá o PDCA, tá? Que é planejar, fazer, checar, que é monitorar, que é avaliar os dados, avaliar indicadores, metas e agir para corrigir. Então, o ciclo PDCA, que é um ciclo clássico, né, Plan, Do, Check, Act, tá? Eu recomendo muito a aula passada. Quem não veio, assista o vídeo, assista a aula que está no YouTube, porque foi realmente muita coisa de gestão que eu resumi numa aula só. Tá? Várias aulas de administração eu resumi numa aula só. E assim, aí tem esse MVP aí, tem uma relação, eu vou fazer essa relação agora, uma relação muito grande com, vocês vão associar quase sempre MVP a o que eu vou falar mais adiante, que é a parte de gestão ágil. Tá? Em especial, eu vou falar sobre o Scrum. Isso é uma aula da frente. Mas tem um ciclozinho aqui, né, que está aqui nesse quadro, que eu posso antecipar um pouquinho, porque eu acho que vale a pena para ir clareando as ideias, né? Então, não vou detalhar cada coisa dessa. Eu trabalho, quem trabalha comigo em projeto, desenvolve MVPs, produtos, e a gente aplica exatamente esse ciclo aqui, né, que é um ciclo de gestão ágil, onde tem o dono do produto, que é quem define quais são as prioridades, quais são as atividades que devem ser implementadas no produto. Tem o backlog, que é a lista de coisas que tem que ser implementadas, que tem que ser feitas para o produto acontecer. Só que isso aqui tudo, na verdade, é um planejamento de 15 dias, tá? No passado, eu acho que eu não tenho esse slide aí, mas no passado, e muita gente ainda faz isso hoje, você constrói as coisas, né, constrói os projetos em modelo de cascata. Tá? A gente vê, vocês conhecem o diagrama de Gantt, né? Normalmente a gente vamos pensar aqui assim, faz uma atividade 1 até um determinado, em 2 meses, 3 meses, depois, quando termina uma atividade 1, você começa a atividade 2, depois a atividade 3, e as atividades elas vão acontecendo assim, e muitas vezes o produto, em tese, só é entregue no final. Tá? Fazendo um paralelo com o TCC, tá? Muitas vezes acontece dessa forma. Vocês conversam com o orientador no começo e aparece no final com o trabalho pronto. É um erro. E aí no final a gente faz... Oi? A câmera está cortando. Está cortando? Melhorou aí? Obrigado. Oi? Aí, quando a gente faz uma construção, define alguma coisa e faz uma construção sem interação no meio do caminho, entregando só no final, era assim que era feito no passado, mas é uma coisa pobre. Porque não tem ciclos de interação, e aí você não consegue corrigir. A correção só se dá no final. Você não faz a correção do rumo no meio do caminho. E a metodologia ágil, né, que é isso que está aqui, você define ciclos, que são essas sprints, né, define esses ciclos para a construção de um produto, né, tanto que o nome é backlog do produto, né. Aí nas sprints, o que é que você faz? Você tira de uma lista imensa de coisas para fazer o que é que vai ser feito naqueles próximos 15 dias. Então você seleciona algumas coisas, quem prioriza as atividades do backlog é o dono do produto. Aí você escolhe algumas
para serem implementadas nos próximos 15 dias. Na verdade, isso aqui é um planejamento, só que não é um planejamento de longo prazo, de médio prazo, é um planejamento de 15 dias ou de um mês. E a equipe toda que está desenvolvendo, aí o detalhamento eu passo na próxima aula. A equipe toda que está desenvolvendo combina isso aqui, todo mundo participa da reunião, planeja os próximos 20 dias, e aí parte para implementar, e tem algumas cerimônias no meio, que é a review e a retrospectiva, que eu vou falar depois sobre isso, e tem as dailies também. Todo dia, por exemplo, todo dia, 9 horas da manhã, no projeto que eu coordeno, que desenvolve, usa essa ferramenta, né? Todo dia, 9 horas da manhã, entramos todos. Aí tem o Scrum Master, né, que pergunta que vai passando, a reunião não pode durar, nunca dura mais de meia hora, apesar de ter 30 pessoas às vezes na reunião. E aí a pessoa, fulaninho, fez o que ontem? Vai fazer o que hoje? Basicamente é isso todo dia, 9 horas da manhã, entra a turma, e aí ninguém pode, tipo, compartilhar a tela, apresentar nada. É só ser rápido ali, fazer um pitchzinho, explicar ali, olha, ontem eu fiz isso, isso e isso, tive dificuldade nisso, mas o fulaninho me ajudou, e hoje vou fazer isso, isso e isso. É um combinado ali rápido, se tiver algum bloqueio na atividade de alguém naquele dia, a coisa anda, ou seja, é praticamente é como se fosse, quase que um PDCA, né? Vocês podem ver que aí, só que todo dia tem uma checagem, tem troca de informação na equipe, aí você entrega depois, né, você entrega esses desenvolvimentos todos dos 15 dias ou do um mês, a depender do ciclo da sprint, ou um mês ou 2 meses, aí você entrega um novo produto para o cliente vai usar, define de novo um novo backlog, e esse ciclo vai se repetindo até chegar no final do projeto. E assim, eu tenho é impressionante, assim, como a equipe dos projetos que eu estou coordenando, como até o meio comecinho da pandemia foi que a gente, 2020 começou, março de 2020 começou a pandemia, né? Até agosto, setembro, a gente rodou o projeto num ciclo, nesse modelo antigo, assim, bem difícil foi, né? Até por conta da própria pandemia, mas assim no meio, quando a gente implementou isso aqui, assim o time voou, o resultado foi muito significativo, e teve momentos que eu atribuí o avanço rápido, mas a todo mundo está em casa, sem perder tempo com transporte por conta do home office, mas não foi o home office, foi a metodologia em si, que ela é muito rica e realmente acelera muito o processo, né? Então, aqui é só uma introdução, porque isso aqui tem a ver com o MVP, né? E são ciclos onde você vai entregando coisas. Cadê aqui? Aonde você vai entregando coisas e, basicamente, você, para construir esse produto, você pode usar essa estratégia. É uma metodologia de construção, tá? Então, voltando aqui agora. Então, introdução ao ciclo construir, medir e aprender. Eu não vou passar tudo aqui, né? Então, só para relembrar, né? Construir, desenvolver um produto mínimo viável, um MVP, para testar as hipóteses. Eu não falei de hipóteses detalhadamente na aula passada, a gente vai comentar sobre isso hoje aqui. Medir, né? É testar o MVP no mercado, coletar dados e feedbacks do usuário, aprender, com base nos dados coletados, decidir se vai perseverar, continuar com a ideia atual, com possíveis ajustes ou pivotar, fazer uma mudança fundamental na ideia, tá? Então isso eu também comentei sobre isso na aula passada, e eu abri aqui um adendo nesse assunto, antes da gente seguir, porque saindo um pouco até, né? Eu saio um pouco até do método em si, porque vocês, até agora, lá nos quadros do Miro, vocês foram definindo empresa. A gente sempre, que tipo de negócio eu vou abrir? Vocês não tinham pensado até as últimas aulas no produto, porque uma empresa pode ter somente um produto. Uma empresa pode ter um produto, ou a empresa pode ter somente um serviço e ela sobreviver com aquele produto ou aquele serviço.
Mas você pode ter uma empresa que pode ter vários produtos, vários serviços. Tá? Aí quando a gente fala de planejamento, pode estar falando de planejamento de uma empresa, que é diferente do planejamento de uma empresa de um planejamento de um produto. É bom separar empresa e produto, porque inclusive na gestão, né, vocês vão ver que em gestão, e tem hoje pessoas que são engenheiros de produto mesmo, gerente de produto. O cara é gerente de produto, ele não é o gerente da empresa, ele acompanha o desenvolvimento do produto. A empresa está aqui rodando do lado, né, e tem gerentes de produto tocando cada um dos produtos e são responsáveis pelo avanço deles, né? Então separa um pouco na cabeça de vocês aí, a partir de agora, a empresa do produto, tá? Porque a gente vai estar tocando agora mais a parte de produto. Então, eu separo, aí é uma classificação que é uma classificação minha, né? Em negócios físicos, negócios digitais ou negócios físico-digitais. Os produtos, eles podem ser, como eu falei na aula passada, né? Eles podem ser físicos, tudo que está aqui em cima da mesa é produto físico, né? Isso tudo aqui é produto físico, tá? E o livro que a gente acabou de ver, esse curso aqui que eu estou gravando, a parte gravada deles, se não tivesse esse momento presencial, ele seria um produto, o meu curso seria um produto digital. Só que, no nosso caso, né, como a gente tem os encontros presenciais, o nosso negócio, vamos dizer, se isso aqui fosse um negócio, era um negócio físico digital, porque tem um momento presencial, né, e isso importa muito porque muda um pouco as características do que você precisa, né, do que você precisa para desenvolver o próprio produto, né. Então, eu coloquei aqui, né. Em relação ao que o Canvas da proposta de valor, seria voltado para um produto e o do modelo de negócio seria voltado para a empresa, ou a gente poderia fazer um para cada um? Os dois para o modelo da empresa e os dois para um produto? Não, normalmente, não. A gente, veja, o Canvas de proposta de valor, a pergunta é boa. Deixa eu vir para ele aqui, deixa eu ver se eu acho o Canvas aqui nesse... Cadê ele aqui? Tá aqui. Só para relembrar, tá? O Canvas da proposta de valor, olha o que é isso aqui, essa última área. Produtos e serviços, tá? Então, aqui tem dores, né? A gente pensa no cliente como empresa. Tanto esse Canvas quanto o Canvas de modelo de negócio é pensando na empresa, certo? E existe o Canvas MVP, um Canvas que é focado no produto. Mas esse aqui é na empresa. O que você faz aqui é assim, ó, eu vou resolver essas dores, como é que eu vou resolver essas dores? Eu vou resolver essas dores, por exemplo, aqui, orientando uma abertura da empresa. Como é que eu vou... Essa dor específica, eu vou resolver com um curso online. Mas tem outras dores que eu posso resolver com um aplicativo. Então, observe que aqui eu tenho mais de um produto. Ou eu posso resolver alguma coisa com uma mentoria. Então, cada coisa dessa aqui é um produto. Eu tenho que fazer o design da minha mentoria. Eu tenho que fazer o design do meu aplicativo. Eu tenho que fazer o design do meu curso online. Então, eu posso ter... Aí, eu vou modelar o produto especificamente. Então, o MVP, por exemplo, vamos supor que eu tenha um curso online, mas que eu tenha um aplicativo também, uma plataforma. São produtos diferentes. São produtos diferentes e você tem que modelar diferente, porque as atividades que eu preciso para construir um curso online são diferentes. Atividades e os recursos que eu preciso são diferentes, né? Essa dúvida ela é muito pertinente, né? E pode gerar essa confusão, mas quando você pensa que entregar, né? Porque você sai daqui, você sai desse Canvas e vem para cá. E aqui, quando a gente coloca atividades chaves ou parceiros chaves, a gente está misturando
tudo que a gente precisa para desenvolver todos os produtos está aqui. Se você quiser separar, separa. Né? Mas você vai colocando, você coloca tudo num cara só. Se você quiser detalhar um pouquinho mais, não, eu vou separar e vou fazer um canvas à parte, focando somente no produto, para não ficar confuso. Você pode fazer também. Certo? Voltando para cá. Então, ó, os negócios tradicionais, né? Eu usei até o ChatGPT para conversar sobre isso, porque a explicação eu já dei, mas para ver a definição dele, né? O que é um negócio tradicional? São empresas que operam principalmente no mundo real. Elas possuem presença física, como lojas, escritórios, fábricas e interagem diretamente com os clientes face a face. Tá? São empresas que operam principalmente no mundo real, elas possuem presença física, enfim, está repetido aqui, né? Então, aqui tem alguns exemplos. Loja de varejo, restaurante, salão de beleza, indústria, enfim. Dentro de um shopping você tem várias lojas que são todos negócios físicos, né? Então, as características de um negócio físico normalmente requerem um capital significativo para iniciar, né? Que é aluguel, estoque, equipamento. Tem a operação logística que envolve manuseio físico e a localização geográfica pode ser crucial para o sucesso do negócio, né? Então, isso muda, inclusive, o planejamento, né? A estratégia, a busca da persona, porque você vai trabalhar um negócio local. Inclusive, essa classificação aqui ela é boa, porque eu já falei aqui sobre gestão de tráfego, né? Sobre marketing digital. Não no detalhe, mas eu já comentei sobre isso. Então, quem faz cursos, por exemplo, de gestão de tráfego, né? Que é basicamente colocar os anúncios na frente das pessoas certas, né? Você faz é diferente você trabalhar a gestão de tráfego para um negócio local e você trabalhar para um negócio que é global, né? Um produto digital. É diferente. Tipo assim, o cara pode ser um excelente gestor de tráfego e anunciante, vamos dizer assim, de negócios locais, e ele não manja muito de venda de produto online, venda de curso online. A principal diferença é a localização geográfica, né? O público que você vai atingir. Por exemplo, quando você... a vantagem do marketing digital, como eu entrei no assunto, a vantagem do marketing digital em relação ao marketing convencional é que no digital, você vai em cima da pessoa certa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um anúncio no Fantástico, na Hora do Fantástico. É um anúncio que vai atingir um monte de gente, com um determinado perfil, mas é muita gente. Não é uma coisa orientada. Você vai atingir assim uma espécie de um público frio. E quando você faz o marketing, o digital, né? Quanto melhor for o seu gestor de tráfego, mais efetivo vai ser. Você vai gastar menos, porque ele vai mostrar o seu produto para pessoas que têm mais chance de comprar. Então, se eu tenho um negócio físico, que eu não vendo nada digital, e o meu negócio, por exemplo, funciona aqui no Benedito Bentes, tá? Não faz sentido eu anunciar para quem está em Recife. Não faz sentido, porque eu não vou vender nada para lá. E eu posso, inclusive, usar a geolocalização para anunciar, para o anúncio cair em pessoas que estão naquela área ali. E isso não faz sentido para um produto digital. Se você quiser vender um curso online, é diferente. Então, tem as bases, né? Eu faço parte da comunidade lá do Pedro Sobral. Então, ele tem um curso geral dele, que é um curso, como todos eles têm, né? Tem um curso que é básico de marketing digital, né? Aí tem uma parte que é teórica de tudo. E tem a parte que é segmentada, negócio local, para negócio local é isso aqui, para produtos digitais, né, para curso online, a ideia é essa, que tem coisas que se aplicam a um e não se aplica a outro, mas de grosso modo é isso. Lucas? Isso é uma dúvida seguinte. Mas comparação sobre isso, marketing digital com a questão da propaganda, por exemplo.
Propaganda? Certo. Nesse caso, vai ter uma propaganda que vai atender muito mais gente sem necessidade do seu público. Uhum. Então, no marketing digital, seria que ter uma maior concorrência de quem está chegando nesse propaganda. Isso não vai funcionar tão bem quanto a propaganda, por conta que o alcance é muito menor. Né? O alcance que você consegue na propaganda digital. Mas a questão é que é você pesar o custo-benefício. Uma propaganda, por exemplo, no Fantástico, uma propaganda na televisão, é caríssimo. E você talvez venda mais, mas a taxa de conversão talvez seja até menor. Porque, assim, muitos milhões de pessoas viram, você vendeu mais e gastou também muito mais. E Distribuir panfletos na rua. Distribuir panfleto na rua, você gasta pouco, e vai fazer uma coisa ali também meio geral, quem estiver passando, né, você vai entregar, e pode ser que tenha um retorno proporcional até maior, às vezes, do que você consegue vender muito. Depende do... Mas essa parte de marketing é uma parte que eu vou falar no final no último módulo. Mas assim, existe uma teoria, né, que envolve lá o funil de marketing, um funil assim, que é tipo um funil, que assim, basicamente, para ser bem sucinto, né, aqui o funil você tipo, vamos supor que você não tem ninguém no seu funil. Isso tudo é programável, você consegue fazer isso, né? Por exemplo, eu faço tipo uma captura de lead. Uma captura de lead é o quê? Começo a fazer divulgação do meu site. Aí lá eu coloco o e-mail para você deixar o e-mail lá. Você deixa o seu e-mail, você já deixaram e-mail em vários sites. Quando você deixa o seu e-mail, a empresa está fazendo uma captura do lead seu. Você é um potencial comprador, porque você já deixou o e-mail. Você já se diferenciou de muita gente que nem foi lá na página. Tem gente que vai na página e não deixa o e-mail, mas tem uma forma de você monitorar e ficar com a informação desse cara também através do Pixel, lá do Tag Manager e tal. E quando você deixa o e-mail, você passa a ser um cara com altíssimo potencial. Se você deixar um e-mail num curso online que eu boto para vender, você é um potencial comprador. Porque você entrou ali, você se interessou pelo tema, e aqui dentro desse funil, assim, é como se fosse assim, tem 3 tipos de público. Aqui, quem está aqui são pessoas com alto poder de conversão. Então, você pode fazer anúncios segmentados para esses 3 públicos. Entendeu? Aqui é uma pessoa que, para simplificar, né? Aqui é uma pessoa que já ouviu falar e entrou. Aqui é uma pessoa que já sabe mais sobre o assunto do que esse. E aqui é uma pessoa que já conhece tudo, já conhece você, e que se você fizer um anúncio para esse aqui, a conversão aqui vai ser maior. Tá? E isso tudo tem formas de você... Os CRMs, né, os sistemas que controlam o marketing, ele fica com tudo tagueado lá, fica tudo anotadinho assim. Você faz praticamente anúncios direcionados. Né? Enfim. Até a questão do Facebook, né, na eleição de 2018, que o pessoal estava fazendo campanha política direcionada para público. O marketing digital em si tem muitas questões éticas, muitos problemas assim que aqui não é um curso de marketing digital, mas tem muitas questões filosóficas, éticas, entendeu? Se é correto, se não é, o fato é que é uma ferramenta que existe e as pessoas usam e a gente compra e vende coisas o tempo todo. Não aparece nada na minha rede social, no meu Instagram, nada que não seja para mim, que eu não tenha um dia mostrado para alguém que eu gosto daquele assunto. E isso acontece porque tem os algoritmos, aí é uma área específica de aprofundamento, né? Para quem quer escalar, quem quer ganhar dinheiro com produtos digitais, em algum momento vai ter que aprender ou contratar tem que ter um gestor de tráfego. Muitas pessoas
gastam muito dinheiro. Eu saí completamente do tema, a função das perguntas aqui de vocês também. Muitas pessoas gastam dinheiro, muito dinheiro com rede social, fazendo anúncio, sem a menor noção do que tem por trás do processo e que você não é a mesma pessoa. Por exemplo, a pessoa que faz um anúncio, tipo assim, vou fazer um anúncio, vem um cara gravar aqui, ou o cara idealiza o meu anúncio. Isso é um tipo de profissional. Não é esse cara que é o gestor de tráfego, que é o cara que vai botar esse anúncio na frente das pessoas. São dois profissionais diferentes. Então, o cara, em geral, quem tem um negócio não sabe nada disso, contrata uma pessoa para fazer a rede social. A rede social é outro serviço. Outro serviço. Veja, tem um cara que gerencia a rede social. Tem um cara que, produz e grava anúncios, pode ser a mesma pessoa. E tem um cara que é o gestor de tráfego. São 3. Tem mais profissionais envolvidos no processo. Mas aí tem muita frustração de quem tem negócio físico, restaurante, essas coisas que não sabe nada. Aí contrata um cara de rede social, fica esperando que o cara faça tudo. O cara de rede social vai, vende o negócio. Aí ele também não sabe fazer o anúncio, ele não sabe fazer gestão de tráfego. Aí é só gerenciamento de postagem programada. É um processo mais complexo do que o que as pessoas pensam. Se gasta muito dinheiro para você fazer bem. Só para você ter uma ideia, né? Já que eu falei aqui de conversão, em geral, produtos online, os caras, tem muito cara que faz, eu fiz um lançamento, que é uma estratégia, né? E faturei 10 milhões num lançamento, eu faturei 1 milhão. Em geral, ele deixou 30% disso. Se o gestor do tráfego for ruim, ele for médio, ele gastou 30% desse valor com anúncio. Sócio do Google, do Facebook. Certo? O cara diz só que faturou tanto, mas ele gasta pelo menos... Aí varia entre 12% e 15% se o cara for um bom gestor de tráfego. E 30% se o cara não for muito bom. O quanto você vai gastar, e isso faz parte é uma parte importantíssima para quem trabalha com produto digital. Aí o objetivo dele é tanto o direcionamento quanto o volume de conteúdo que significa esse objetivo. Ele também faz tanto o direcionamento para o público específico quanto o ele em geral, o gestor de tráfego faz o quê? A ideia é ele gerar tráfego para dentro da sua rede, do seu site, para dentro das suas redes sociais, para você. E o anúncio ele faz as campanhas, ele sobe as campanhas para Google, para Facebook, Instagram. Ele gerencia essa parte toda. Ou você não entendeu o quê? Quem é que faz o... Quando eu falo do anúncio, que é o cara que faz o anúncio, é o seguinte: o anúncio que eu quis fazer, o que eu quis dizer é o cara que faz a propaganda. Por exemplo, eu vou gravar aqui. Aí eu tenho um texto, que eu tenho que escrever um texto, e aquele anúncio meu vai ser gravado aqui. Então, é um cara que é um editor de vídeo, um bom copywriter que escreve um texto bom para eu vender, aí outro. Tem muitas profissões dentro do universo do mundo digital, muitas profissões. Mais na frente eu faço uma aula só mostrando quais são as profissões que existem nesse ambiente, principalmente esse ambiente de marketing digital. É muita coisa, tem muita ilusão no meio do processo. Você entra achando que vai fazer anúncio de rede social, depois tem um monte de coisa, de gasta mais, de despesa mais. Você compra um curso online e daqui a pouco vê que eita, eu preciso além disso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer outra coisa. Então, cada um vende uma solução e no final a coisa sai cara. É bom estudar antes. A comunidade de Sobral está barata. Não, é mil e pouco por ano. E aí é doideira. 1.000 e pouco por ano. Comunidade. Enfim. Só que a comunidade do Pedro Sobral especificamente, ela é uma comunidade, por exemplo, ela não é orientada para pessoas como eu. Que minha ideia é ser infoprodutor, né? E a comunidade dele é para quem quer se tornar um gestor de tráfego. O público-alvo dele, a persona dele, é o gestor de tráfego. Quem entra na comunidade, a maior parte das pessoas que entram na comunidade, ou é que nem eu, curioso, que gosta de estudar,
ou é um cara que está querendo ser gestor de tráfego e ganhar dinheiro com isso. Então, se você seguir, você vai ver que ele fala, os anúncios deles, todos os anúncios são direcionados para um gestor de tráfego. Tá? Ele não fala para o cara que é influencer, ou que quer vender curso online, ou que... Não é isso, esse não é o público dele, ele forma o gestor. Então, voltando aqui eu passei dos negócios físicos, negócios digitais, né? O que são os negócios digitais? São empresas que operam quase que exclusivamente online, sem nenhuma presença física significativa, tá? Exemplo, lojas online, plataforma de streaming, blog, aplicativo, móveis, e-commerce, curso online, tá? Então, veja que é diferente, um e-commerce é um negócio digital. Ele é um negócio digital, mas ele vende produto físico, tá? É diferente, por exemplo, do negócio meramente digital, porque o produto físico, por exemplo, o produto digital é mais fácil de entregar, né? Você vende um curso online, abre um link e o cara recebeu. Na hora o cara recebeu. O produto físico não, tem uma operação a mais, né? Se não for dropshipping, ainda tem depósito. Assim, depois eu falo desses de modelos de negócio também, tipo dropshipping, drop service. Eu acho que eu cheguei a mencionar aqui, mas não vamos complicar isso agora, senão sai muito do assunto aqui. Característica: menor necessidade de capital inicial em comparação com empresas físicas, capacidade de alcançar uma audiência global, ações majoritariamente automatizadas e escaláveis. Tá? Então, os negócios digitais têm esse poder, né? E tem os negócios físicos e digitais, né? Então aqui eu nem cheguei, nem mergulhei nisso aqui. Mas assim, em geral, todo negócio físico hoje está em transição para ser um negócio digital. Tá? O Silvio Meira disse que é um negócio digital. Então o cara tem um negócio só físico, mas ele tá em transição. Tá? Para entrar nesse universo. Tá? Então, produtos físicos e digitais, inclusive assim, por que eu trouxe esse assunto aqui? Porque a gente está falando de construção de produto usando o Lean Startup. Tá? Então a gente precisa construir um produto mínimo viável, né? Então o produto mínimo viável, ele pode ser, no caso de um produto físico de uma lanchonete, ele pode ser um bolo, né? E no caso de um produto digital, ele pode ser um curso online mesmo, ou uma mentoria. São coisas diferentes que têm que ser modeladas de formas diferentes, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Em relação às métricas também, eu coloquei aqui alguns pontos, só um resumo, tá? Vou falar de métricas, né? Acho que foi a Socorro que perguntou na aula passada, sobre, eu lanço meu produto e como é que eu sei que ele tá bom ou tá ruim? Então tem alguns detalhes aqui a mais, eu vou entrar nesse ponto. Pivô, né? Pivô é por que pivotar, né? Você pivota com base nas informações que você acaba obtendo lançou um produto, de repente você atira numa coisa que viu e acerta no que não viu. De repente é um outro público-alvo que começou a comprar mais de você do que aquele público que estava ali. Ou você descobre coisas depois que você lança um MVP, com os dados. E aí você pode pivotar, né? Em geral, as pessoas, que eu falei na aula passada, as pessoas não planejam nada, não fazem nada e diz que pivotou. Pivotou não, você mudou totalmente o negócio porque você não planejou direito e pivotar é um giro que você pode dar, uma mudança que você pode fazer com base em dados que você coletou, alguma sensibilidade que você tem a partir do MVP. E aí tem essa parte de validando as hipóteses. Eu vou abrir aqui, até para andar mais rápido, que hoje assim a gente está... deixa eu ver aqui. Abrir aqui o ChatGPT. Eu trouxe para esse mapa mental, na verdade eu comecei a conversar com ele sobre... em startup com MVP, eu não sei se esse é o negócio físico digitais, enfim. É esse aqui mesmo. Então, isso é uma ideia. Olha o que é que eu fiz aqui, tá? Para dar o contexto, esse diálogo. Eu disse o seguinte, eu tenho 2 aulas para cobrir todo o método Lean Startup.
Já dei uma. Aí eu botei aqui um resumo da aula passada. Aí perguntei a ele o que é que está faltando para cobrir tudo na próxima aula. Aí eu botei aqui o resumo da minha aula passada, toda, né? Inclusive que foi extraído do vídeo que eu gravei. Tá? Você veja que tem um processo, né? E aí ele colocou aqui algumas sugestões, né, que foi esse passo a passo que eu coloquei. Ó, eu montei exatamente assim. Veja que eu estou dando ideia para vocês montarem coisas assim. Eu nunca fiz isso. Eu estou fazendo, validando, vendo se está ok, né? Enfim. Aí aqui, ó. Então, eu pedi aqui, né? Definição e importância do MVP. Eu já fiz essa definição para vocês, tá? Ele coloca aqui, ó, o MVP é a versão mais simples de um produto que permite você iniciar o processo de aprendizado o mais rapidamente possível, tá? A importância. O MVP permite que startups testem suas hipóteses no mercado real sem investir excessivamente em um produto completo. Redução de riscos, limita o risco de criar algo que ninguém quer. Economia de recursos, evita desperdício de tempo e dinheiro. E oferece insights rápidos dos usuários. Tá? Então, basicamente é o que você tem, essa é a importância do MVP. Aí eu perguntei para ele sobre exemplos de MVPs bem-sucedidos, porque assim, acho que foi a Clarice que perguntou na primeira aula, e se eu não usar isso? Tem vários negócios que não usam nada disso. Não faz esquema de proposta de valor, não faz esquema de modelo de negócio, e tem vários que não usam, por exemplo, pouca gente conhece o Lean Startup. Pouca gente não, muita gente conhece, mas mais quem trabalha com startup. Quem trabalha com negócio físico e tal, mais tradicional, o cara não conhece. Aí, qual é a melhor forma que você tem de convencer as pessoas que o método funciona e que vale a pena usar? Quais foram os casos bem-sucedidos que eu posso mostrar? Dropbox. Ele mostrou aqui, ó, Dropbox, Zappos, eu nem sabia disso aqui, e Airbnb. Então, para aprender, lembra do caso que eu tinha pego lá atrás de Spotify, eu orientei vocês, ó, pega uma empresa que vocês gostam, pega e escolhe uma empresa do mercado. Então, para cada parte do método, você pode dizer assim, olha, quem foi que usou isso aqui de forma bem sucedida? Então, ó, antes de criar um produto final, o Dropbox lançou um vídeo demonstrando como o produto funcionaria. Tá? Isso gerou muito interesse e permitiu que eles validassem a demanda antes de desenvolver completamente o produto. Tá? Então isso é até uma correção no que eu falei na aula passada, não é correção, é porque foi um insight do cara, uma sacada. Né? Aqui, eu sempre falo, né? É muito... a gente, eu sou assim, quando eu comecei a estudar empreendedorismo, eu comecei a olhar muitas coisas como engenheiro. Isso não é exato. Nada que é exato. A gente tenta dar um contorno, usar um método para organizar as ideias, mas no meio do processo vale a criatividade, a inovação, o insight que você vai ter ali, o ajuste que você vai fazer, a adaptação. Isso é que cria o diferencial. Você veja aqui, né? Então, veja, o método é usado por muitas empresas, né? Então, aqui, eu vou pegar aqui, ver se eu não tinha feito isso, não. Ver aqui se Dropbox, vídeo, MVP. Ó, talvez seja esse aqui, ó. O que é o Dropbox? Explicação original, o vídeo original Dropbox, 2012. Ó, deixa eu ver se é esse aqui, 2/18. You've been there. You're about to buy lunch and realize your wallet is in your other pants. Or maybe you left your keys at home. The problem is organization. You need one place for everything, like a magic pocket. Putting something in the magic pocket means it's always there, no matter what you wear or where you are. The same thing is true for computers. If you have more than one, keeping track of all of your files can be a pain. Solving this problem is one of the big ideas behind Dropbox. It's like a magic pocket, a single, secure place for all of your stuff. Let's meet Josh, who is preparing for a big trip to Africa.
Right now, all of his trip info is spread across his laptop, desktop, and phone. He needs to consolidate it all and is tired of having to email files to himself or move them around with a USB drive. Then he found Dropbox, which creates a new kind of folder on his computers. These folders work hard to be exactly alike, even across Macs and PCs. By adding his itinerary to his laptop Dropbox, he can be sure the same file will show up in his desktop Dropbox and even on his phone. The same thing happens when he saves a document in a Dropbox folder. The document gets updated across all of his Dropboxes. But it's not just his computers. The Dropbox website also works to be exactly like his other Dropboxes. Anything he puts in Dropbox is available on the website automatically. This way, if his Jeep takes a dive and his computer is ruined, he can still get to his files on the Dropbox website, where they're always backed up. As it turns out, Josh's Safari was a success, and his laptop made it home with lots of videos and photos to share. Instead of emailing everything, he just shared a Dropbox folder with his mom, so she could get copies of photos she wants to frame. Because it worked so well for travel, Josh made Dropbox the home for all of his stuff, so it's accessible anytime, wherever he goes. Whether you're traveling the world, running a business, or simply organizing your life, Dropbox means you can stop worrying about managing files and backups and get on with your next adventure. You can download Dropbox now at getdropbox.com. Bem, então aqui eles fizeram um vídeo, né? Eu não sei exatamente se foi esse aqui, tá? Mas vocês vão ver aqui, ó. A partir da busca lá do chat GPT, eu vim aqui, aí você vê aqui, ó, produto mínimo viável, estudo de caso, Dropbox. Tá? Então, aqui o que é que vai ter aqui? É uma explicação do o que é o MVP, o que eu mostrei para vocês na aula passada, como foi o mínimo produto viável do Dropbox, tá? O problema, a solução, tá? O vídeo é esse aqui. Tá? O vídeo é esse aqui. Ó. Um vídeo simples, básico, uma demonstração de 3 minutos de como a tecnologia foi feita para funcionar. No entanto, ela foi direcionada a uma comunidade de tecnologia de early adopters, né? Que são as pessoas mais ansiosas, assim. Compram logo, sai alguma coisa nova, a pessoa quer logo comprar para testar, né? Então aqui, ó. Okay, my name's Drew, and I'll be showing you a quick tour of Dropbox, which is a new way to store and share files online. What makes Dropbox different is that it just works, and there's no complicated setup or interface to it. Eu não vou passar aqui esse vídeo todo, mais para vocês. And I can paste that into an IM window or email or a blog post, and it does what you'd expect. So it's great for individual files, but refresh. You can see the changes reflected. Okay, so in here, all you have to do is drag it, and all of your albums include these secret links. Eu vou botar esse link para vocês verem aqui, mas a ideia é mostrar aqui, né? Nesse caso, o vídeo era o produto mínimo viável. O produto mínimo viável validou o valor que Drill achava que o seu produto tinha, assumindo que os consumidores queriam o produto que Drill estavam desenvolvendo, não porque eles falaram que queriam ou por uma causa de esperançosa analogia a outro negócio, mas eles realmente se inscreveram para obter esse produto. Tá? Veja, ele fez uma captura de lead com quem compraria esse produto se ele existisse, basicamente. Eu não conhecia essa história aqui. Tá? Aqui é um exemplo, vou voltar lá para a nossa parte, né? Aqui, ó. Aí tem outras empresas aqui que eu não vou entrar em detalhe, mas assim, ó, uma outra parte, né? Tem, aqui foi uma explicação a definição e importância do MVP, exemplos de MVPs bem-sucedidos, como criar e testar um MVP, tá? Então aqui tem, ó, defina a hipótese central, tá? Definir a hipótese é uma coisa que eu não comentei muito na última aula, tá? Então, pergunte a si mesmo, qual o principal pressuposto que você deseja validar? Por exemplo, no caso das Apples, as pessoas comprarão sapatos, é uma hipótese, né? As pessoas comprarão sapatos online. Então, é isso que tipo as Apples quis validar, essa é a hipótese, tá? Aí você determina o formato do MVP, não precisa ser um produto completo, pode ser uma landing page, ou um vídeo, ou um protótipo, ou até um serviço manual por trás de uma interface automatizada. Desenvolva rápido, use ferramentas e plataformas que permitam criar algo rapidamente.
Por exemplo, as plataformas do WordPress, Wix, Shopify, para criar landing pages ou lojas online. Tá? Isso pode ser MVP, né? São ideias de MVP. Teste com um grupo gratuito, limitado. Inicialmente, não busque milhões de usuários. Um pequeno grupo de pessoas é suficiente para obter um feedback inicial. Colete dados, feedback dados, use ferramentas como Google Analytics, questionário, entrevistas para entender como os usuários estão interagindo com seu MVP. Avalie e adapte. Com base no feedback e dados coletados, decida se a hipótese foi validada ou refutada. Isso determinará se você continuará a ajustar ou pivotar o seu MVP. Tá? Então, essa é a ideia, né, inicial. Tem ali naquele ciclo que a gente vai fazer, que é construir. O detalhamento da construção eu vou fazer na próxima aula. Só que tem as métricas. O que são métricas? São 3 coisas que são diferentes. Eu estou estudando um pouco disso agora. Tá? Que existe uma diferença entre métrica indicador e meta. São 3 coisas diferentes que as pessoas confundem. Qual é a sua meta? São coisas diferentes. A métrica é um número, é uma medida de alguma coisa. O indicador é um parâmetro que você utiliza mais de uma métrica para utilizar esse indicador. Um exemplo. Número de vendas. A pergunta do Lucas que eu coloquei. Né? Eu falei que taxa de conversão. Eu investi quanto em marketing? Eu investi 1 milhão. Essa despesa é uma métrica, é um número, que eu preciso contabilizar ele de alguma forma. Tá? Eu vendi quanto? Vendi 500 produtos. É uma métrica. Quanto eu gastei quanto eu gastei para vender? Qual foi o meu custo para vender um produto? Quanto eu gastei de marketing? Isso é um indicador. Né? A conversão é um indicador. E meta são coisas mais macro dentro da empresa. Certo? Mas a minha ideia não é fazer isso, não é ensinar isso agora para vocês, tá? Eu dei uma ideia geral para vocês. Quem já fez avaliação econômica de projetos comigo e usou lá os dashboards do Google Data Studio, você viu que tem a definição lá de métrica, dimensão, que tem uma relação com isso que eu estou mostrando aqui. Aí, o que são as métricas, tá? Ele fez uma tradução aqui meio esquisita, né, no processo, mas é bem interessante isso, principalmente quando você tá trabalhando com marketing digital, e com outras coisas também, que existem métricas que são efetivas, que são importantes para o seu negócio, e existe muita métrica que é mais ligada ao ego e à vaidade da pessoa do que qualquer outra coisa. Por exemplo, você está na rede social, tem lá uma postagem que você faz, o número de curtidas. O número de curtida ou engajamento, claro que é importante o engajamento, o número de curtida, mas efetivamente para um negócio, aquilo ali é uma métrica que não tem um significado muito grande. Então ele chama de métrica de vaidade, né? Ele coloca assim: são os números que, embora possam parecer impressionantes e positivos, não necessariamente indicam o progresso real ou o sucesso do seu negócio. Quer ver uma coisa que às vezes as pessoas confundem? O fulaninho de tal tem 10 milhões de seguidores. Tá. Vende o quê? Então, existem métricas que realmente são facilmente manipuláveis e não se traduzem diretamente em valor para a empresa. Um exemplo: número total de downloads de um aplicativo. Um número alto de downloads pode parecer bom, mas se apenas uma pequena percentagem desses usuários estiver realmente usando o aplicativo, o número perde valor. Tá? Você pode ter muito acesso, você pode ter 10 milhões de usuários e pouca gente está efetivamente assistindo, vendo o que você está colocando ou realmente comprando um produto que você esteja querendo vender, né? Mesmo com muito usuário.
Então, aí ele fala das métricas, ele colocou um termo aqui, uma tradução assim meio... Mas são métricas efetivas, são métricas que realmente mostram como o negócio está indo. Podem ser usadas para informar decisões que indicam áreas que precisam de atenção. Exemplo, taxa de retenção de usuário no aplicativo. Se usuários baixam um aplicativo e continuam voltando para usá-lo, isso indica que eles estão vendo valor nele. Então isso é um caso bem bom, tipo da pergunta que você fez na aula passada. Como é que eu vou saber que meu produto... Eu desenvolvi um aplicativo, como é que eu sei que meu aplicativo, efetivamente, as pessoas estão usando? É o exemplo que ele deu. Você pode ter um monte de download, a pessoa fez um download e deixou para lá. E tem uma forma de você saber se a pessoa de fato está usando. Se teve muito download, isso significa alguma coisa para você, evidentemente que significa. Mas não que o seu produto é bom. Você pode, nesse caso, você pode ter feito um bom anúncio, tá? Você pode ter feito um bom anúncio. E a pessoa foi lá, baixou, usou o aplicativo, e já veio uma interface ruim e ele nem continuou. Fazendo uma comparação com o vídeo, que tem um dado, o YouTube considera muito isso. Lembra que eu falei do clickbait aqui? O clickbait do YouTube, eu faço um vídeo e boto uma thumb lá, com uma notícia lá, um clickbait, que o cara vai se interessar muito quando ele entrar no vídeo, ou seja, a taxa de retenção é nenhuma, ou seja, aquele vídeo não é significativo. É significativo o quê? Se você entra no vídeo e a pessoa fica até o final no vídeo. Então, inclusive esses dados, por exemplo, os dados relacionados a cada vídeo no YouTube tem todos os indicadores, eu consigo ver. Se as pessoas estão entrando, se eu fiz um vídeo bom, um vídeo é um produto. Se eu considerar um vídeo um produto, eu vou fazer um MVP aqui de um produto, como o Dropbox fez. Aí eu faço o meu produto, lanço o vídeo, eu tenho um vídeo com pouquíssimas visualizações, com a taxa de retenção absurda, bem baixa. E tem vídeos que tem uma retenção alta e muita gente visualiza vídeos de aula. São aulas aqui, né? Não são vídeos pulsos que eu estou fazendo para o YouTube, são as aulas. Então, eu consigo ver isso tudo, né, dentro das métricas, indicadores que o YouTube me dá. Então, eu posso corrigir. Vamos supor que eu esteja considerando que cada vídeo meu é um produto, eu estou ali, lanço, aí avalio, pego os dados, depois eu vou fazer outro vídeo. Tem uma sugestão, inclusive, de quem trabalha muito com isso, que é você fazer o seguinte: pega um vídeo que tem uma super visualização. Vamos lá, tem um cara que vai... Vamos supor, tem um cara que dá uma aula de Lean Startup top. A melhor aula de Lean Startup do YouTube. Aí você pode olhar a aula dele e ver quais são as características que a aula dele teve e que gerou aquele número absurdo de visualização, inclusive texto, essas coisas. Tem gente que recomenda que você faça um vídeo sobre o mesmo tema e coloque, porque tem muita coisa certa naquele vídeo. Então ele orienta você a pegar quais são os melhores vídeos, se você considerar o vídeo um produto, e tentar fazer alguma coisa semelhante, mas com a sua identidade. E aí que você pode também ter um resultado interessante, né? Por isso que é muito recomendado que você esteja sempre analisando os concorrentes, né? Professor, Oi. como é que funciona em relação, por exemplo, o TikTok, não sei se vai saber, em relação ao TikTok, por exemplo, mas assim, tem outros, por exemplo, emissora TV, etc., que, de acordo com as visualizações, eles dão uma porcentagem para o produtor. Por exemplo, no TikTok, se um vídeo bate 100 mil, tipo, a cada 1000, eles ganham uma porcentagem, a pessoa que fez o vídeo. Como é que eles conseguem reter esse valor? Por que eles dão esse valor? Por que o TikTok recebe quando tem muita visualização? O TikTok eu não tenho muita experiência, mas o YouTube é assim, o YouTube ele paga, você tem um CPM, que é um custo por 1000 visualizações. Que deve ser uma coisa parecida. Por que ele paga você, você está perguntando? Porque
Ele consegue. Não, ele recebe porque ele divide o YouTube, por exemplo, eu não sei o TikTok qual é o modelo de negócio, mas o YouTube divide com você o custo daquele anúncio que passa na sua frente. Divide, ele é 50% seu e 50% do YouTube. A partir de um determinado valor. Por exemplo, eu tenho um vídeo de YouTube que tem anúncio quando eu entro. Por que eu ainda não recebo nada? Eu não recebo nada porque você tem que ter... eles mudaram agora, essa taxa. Você tem que ter 1.000 inscritos, que eu tenho, só que você tinha que ter 400 horas visualizadas nos últimos 12 meses. A partir daí, você começa a ganhar um valor que é o custo que eles pagam por 1.000 visualizações. Certo? Tá entendendo? É bem baixo, só que você tem que ter um volume muito alto para você ganhar muito. Então, a mesma coisa, assim, o TikTok, eu imagino que seja a mesma coisa. para anúncio de TV também, porque quando tem uma porcentagem de novela que tem um número lá que bateu nos 5 pontos de audiência. Aí, isso também vale para TV, então. Não, eu acho que é uma coisa diferente. Eu não sei como é que a TV cobra por o anúncio. Pode ser que tenha alguma coisa, com certeza tem a ver, por exemplo, eu já ouvi falar assim, Jornal Nacional é caríssimo, o anúncio. Deve ter uma pesquisa, deve ter isso, mas eu não sei assim, eu sei que no digital tem isso, e é desse jeito que eu te falei, assim, ele vai entrar e ele vai dividir o anúncio, um exemplo. Não falei aqui de gestor de tráfego? O cara vai fazer um anúncio, por exemplo. Aparecem muitos anúncios, por exemplo, nos meus vídeos, de pessoas que, se eu estivesse vendendo alguma coisa lá na internet, seriam concorrentes meus. Por quê? Porque o gestor de tráfego diz assim, olha, pega os canais que falam sobre empreendedorismo, aula ou avaliação de projeto. Então, quando você vai projetar um anúncio e você vai pagar pelo anúncio, você vai entrar, ele vai selecionar qual é o vídeo que ele vai botar aquele anúncio. Porque não adianta, por exemplo, botar o meu tipo de vídeo tem um tipo de anúncio. Tem um tipo de público que vai para ali. Não adianta ele chegar na frente de um vídeo como o meu e colocar um anúncio nada a ver. Não vai fazer. Normalmente tem alguma coisa, tem alguma relação. E é esse custo, é o custo que você paga, por exemplo, se o Lucas fizer uma propaganda, um anúncio no YouTube Ads lá, e ele vai pagar um valor que, se ele sair do meu vídeo, o YouTube fica com 50% e eu fico com 50%. E aí ele paga você. E assim, também um outro dado que é nesse sentido que é importante é assim, normalmente o acesso fora do Brasil paga muito mais nos Estados Unidos. Se você está fazendo um anúncio aqui, talvez valha para o TikTok também. Se você está fazendo um anúncio ou lança um vídeo que tem muitas visualizações no exterior, o custo é maior. Vou até fazer uma pergunta aqui para ele. Ó. Deixa eu... Só nesse caso, para deixar um seja mais específico. O contratado da propaganda, o anunciante. Só um segundo. Vou perguntar aqui para ele. O que é o CPM, que é o que eu vou explicar um pouquinho melhor isso para você. O que é o CPM, quanto o YouTube, quanto e como o YouTube define quanto o valor que paga. Vou fazer a pergunta, vou fazer assim. Então, o CPM é um indicador. Tá? O que é a sigla custo por mil? Uma métrica que representa um anunciante paga em uma campanha publicitária.
para que seu anúncio seja exibido 1000 vezes. O CPM é uma métrica comum utilizada em publicidade digital para quantificar o custo de visualizações de anúncio. Quanto e como, no contexto do YouTube, quando falamos sobre ganhos dos criadores de conteúdo através de anúncios, frequentemente nos referimos a RPM, receita por mil, e ao CPM. Ambos estão relacionados, mas há diferenças cruciais. O RPM, receita por mil, representa a quantidade de dinheiro que um criador do conteúdo do YouTube ganha por 1000 visualizações. O RPM leva em consideração todas as fontes de receita de um canal, incluindo anúncios, assinaturas, canal, superchat, entre outras. É o número mais representativo dos ganhos totais de um criador. Então, isso aqui eu não sabia disso aqui. Eu expliquei corretamente o CPM. Só que o YouTube, ele fica mudando o modelo do negócio dele, tem outros ganhos. Você hoje tem assinatura, até o Instagram eu acho que tem alguma coisa de assinatura também agora. Então, esse modelo de negócio, eles vão mudando de acordo com dados e informações que eles vão pegando. A construção do MVP. O Instagram é uma versão muito evoluída, mas não deixa de ser um grande MVP. Que eles estão o tempo todo coletando dados, coletando informação para mudar a forma, às vezes a forma de receber. Eu acho que o que teve muita mudança agora no YouTube e em várias redes sociais, principalmente por causa da inteligência artificial. Porque você começa a frequentar menos, você vai menos no Google para procurar coisas porque tem a inteligência artificial. Deixa eu voltar para cá para a gente fechar. A questão do MVP também, dá para perceber, por exemplo, quando você fala, mudou aqui o lugar de enviar mensagem no Instagram, quando outra pessoa fala não mudou. Então, já são dois aplicativos diferentes que estão rodando simultaneamente exatamente para testar, né? A viabilidade. Repita. Tipo, o Instagram mudou o local onde ficava o shopping, na época. E tinha aplicativos que já estavam com essa mudança e tinha outros que não, aparelho. Isso já é o MVP funcionando na testagem da aceitação dessa mudança. Sim, eles fazem testes ali, né? Aí uma coisa, né? Eu falei de hipóteses, como mensurar hipóteses, como formular hipóteses testáveis. Mantenha sua hipótese clara e simples. Evite jargões e declarações complicadas. Um exemplo ruim. Acreditamos que há demandas por soluções de negócio eficazes. Exemplo bom. Acreditamos que 50% dos gerentes de negócios estão dispostos a pagar por uma ferramenta de análise de dados em tempo real. Tá? Então, isso aqui é uma hipótese que ele vai ter que testar. Como é que ele testaria isso aqui? Por exemplo, ele está querendo construir, o produto dele é o quê? Uma ferramenta de análise de dados em tempo real. Então, ele precisa testar essa hipótese. Tá? Então, ele deu um exemplo aqui de clareza e simplicidade, né? Mensurabilidade. Garanta que a hipótese pode ser medida. Isso geralmente envolve um número, uma métrica específica. Exemplo. Prevemos que 30% dos usuários que visitam a nossa página inicial se inscreverão no boletim informativo. Tá? Aqui ele tá colocando como produto o quê? A landing page dele, a página inicial dele. Eu posso fazer, por exemplo, meu blog, crio lá, o blog, quase tudo é um MVP. Né? Quase tudo é um MVP. Eu estou testando, vou fazer isso num vídeo, eu dei um exemplo já do vídeo. Aqui ele está dando exemplo de um site. Você faz uma página, um site inicial e você começa a divulgar seu site. Daqui a pouco começa a chegar um monte de informação lá e ou o WordPress, ou o Wix, a ferramenta, o lugar que você fez o site, ele tem um Analytics, ele vai lhe mostrando um monte de dados e informação, como é o caso, eu já mostrei para vocês aqui, né, no caso do YouTube, né? Como o YouTube fica um pouco mais fácil para mim aqui, ó, YouTube Studio. Aliás, eu posso vir aqui. Ah, não, porque tem que fazer login ainda. Tá fora aqui.
Ó, se eu entrar aqui, quase todo, se você faz um site no WordPress, qualquer ferramenta tecnológica que você vai usar, ele oferece para você um dashboard com um monte de informação. Por exemplo, olha aqui, ó. Isso aqui é um dashboard do YouTube. Ó. O número de inscritos que eu tenho, o número de visualizações, o tempo de exibição em hora, os principais vídeos, ver a estatística do canal. Ó, visão geral. Então aqui eu tenho muitas informações, métricas, e eu posso validar, eu posso testar hipóteses usando o YouTube. Eu posso testar hipóteses usando crio um blog, crio um produto e defino as hipóteses e vou testar elas. Tá? Cadê aqui? Deixa eu voltar para lá. Então, focado, aí ele coloca, né? Como formular hipóteses testáveis. Hipóteses focadas no comportamento do usuário. Baseie hipóteses em ações reais do usuário, não apenas em suas opiniões e intenções. Tipo, acreditamos, veja que isso aqui já é um teste específico de design de interface. Acreditamos que usar um botão de compra com um clique aumentará nossas conversões em 15%. Tá? É porque eu não posso mostrar o da Amazon aqui, mas quando você vai comprar, veja que isso é um teste. Quando você vai comprar, eu já desisti de compra porque foi muito complicado. Quem não? Quem não? Não, meu cadastro, que é a minha vida para vender isso aí. Você sai. Observem que, por exemplo, a Amazon tem um botãozinho que é lá o quê? Compre com um clique. Entendeu? Você não quer perder tempo comprando. Então, só que no caso específico da Amazon, eles devem testar tudo ali, tudo, o botão, o produto que entra, tudo que está ali. Deve ter teste de tudo para ele ter uma alta conversão. Então, veja, só que isso é uma hipótese. Tá? Que eu mudo, tenho um site, estou vendendo, eu tenho uma página de conversão que funciona de um jeito. Tem uma página de venda que está funcionando de um jeito. Aí eu dou uma mexida nela e ela começa a converter mais, por causa da mudança que você fez. Então, esses testes se faz o tempo todo. Né? Mas observe que muitas das coisas que ele coloca são testes que você consegue fazer no mundo digital. No mundo físico, você pode fazer a mesma coisa num bar, num restaurante, só que o tipo de teste vai ser diferente. Você tem que fazer uma mudança ali em alguma coisa e testar. Então, o empreendedorismo é muito isso, né? Que é esses testes aqui. Então, tem assim, um último, só para terminar, para fechar essa parte aqui, que eu tinha colocado. Ó, você pode, o Google Forms, né? Eu podia toda a aula encher o saco de vocês com um questionário para saber como foi essa aula. O que foi que eu fiz? Eu faço esse teste com vocês, só que é o quê? É um número. Você chega lá e aquilo ali é um bom indicador para mim. Eu posso chegar, por exemplo, vou fazer isso no ano que vem, né? Pegar, qual foi a aula que foi melhor? Qual foi a aula que foi pior? Eu vou tentar trabalhar melhor a aula que foi pior. As aulas, porque eu estou pegando o feedback de vocês. Né? Eu nunca fiz isso. Eu já fiz, por exemplo, a gente nas aulas que eram online, no Miro, tinha um espaço lá onde todo mundo, quem queria, ia lá e colocava sugestões, como o que foi bom da aula, o que foi ruim. Então eu vou mostrar, inclusive, quando eu falar sobre gestão, sobre as sprints, né? Tem a reunião de retrospectiva lá, que basicamente é o grupo definindo o que é que foi ruim na última sprint, o que é que foi bom, aonde a gente pode melhorar. Isso, na verdade, é gestão, né? Então, aqui, ó, tem métodos e ferramentas para validação de hipóteses, validação do negócio. Então, entrevista com o cliente, conversa direta com potenciais clientes para entender suas necessidades em relação ao produto, teste AB, comparar duas versões diferentes de uma página web ou um produto para ver qual funciona melhor em relação a uma determinada métrica específica, pesquisas, usar ferramentas como Google Forms, SurveyMonkey, etc. Tem outros também, né, para coletar feedback em larga escala. Né? Vocês podem ver que tem muita gente que faz isso
manda questionário, responde esse questionário. Aquilo ali, na verdade, ele está buscando uma informação para construir um produto ou para melhorar um produto. Eu muitos cursos online, quando logo depois que a gente entra, ele bota logo um formulário. Um curso bom faz isso. Um cara que está bem focado. Ele faz uma série de perguntas ali, perguntando por que você comprou, como foi que você chegou aqui, foi indicação, foi isso, foi aquilo. O que ele está fazendo ali quando ele faz aquilo? Ele está fazendo uma pesquisa, inclusive, de coisas que ele está fazendo que está dando certo. Porque, por exemplo, se todo mundo coloca lá, eu vim ele sabe que você veio pelo Instagram, ou eu vim por uma indicação, como é que você chegou lá? Então ele está conhecendo melhor o público dele que converteu, aquele público que está na pontinha do funil lá, e o cara entrou. Depois que o cara entrou, ele joga um formulário para o cara para saber o resto da vida do cara. E aí o que é que ele faz com isso? Lembra da persona que ele definiu lá no começo? Que ele definiu antes? Com base nas informações que ele vai pegando, o que é que ele faz? Ajusta a persona. Eu ajusto minha persona com base em informação de pessoas que realmente estão comprando. Ou eu posso dizer assim, rapaz, eu fiz uma coisa, defini a persona, defini um negócio, e na hora do meu teste, quem está comprando realmente não é eu. Eu defini um produto que era para um público-alvo da idade tal, e a conversão é muito maior no outro nicho. Então é para isso, olha, nunca achem que existe um formulário à toa. Os formulários que a gente preenche, que existe, né, na internet, é sempre pesquisa, né? Teste, então, outra ideia aqui, né? Teste de usabilidade, observar os usuários reais enquanto eles interagem com o seu produto ou site para identificar o problema ou áreas de confusão, mínimo produto viável, lançar uma versão simplificada, enfim, aí está repetindo coisas, e ferramentas analíticas como essa que eu mostrei aqui, tem Google Analytics, tem outras ferramentas, né? O Analytics é algo como isso aqui, tá? Onde eu sei, por exemplo, esse vídeo aqui, ele é o vídeo que eu nunca esperei, uma aula velha minha de avaliação econômica de projeto. Todo mês ele é o vídeo mais visualizado. Todo mês. É incrível. Né? Mesmo quando, tipo assim, normalmente como eu tenho um público pequeno, né? Eu tenho uma aula que eu passei para vocês e vocês estão assistindo. Quando vocês assistem, é um número significativo de pessoas que assistiram aquela aula. Mas esse aqui fica o tempo todo lá. Eu já fiz uma avaliação. Por que esse vídeo ficou? Ele é longo e ele tem uma duração média alta até, isso aqui, Esse vídeo é mais curto, tá vendo? Então eu posso ir fazendo avaliações aqui em cima desses analytics que ele tem aqui. Tá? Então acho que eu já tinha mostrado isso para vocês, mas aqui tem, conteúdo público. Aqui tem muita coisa, tem a faixa etária, tem gênero, tem esses dados ele tem por canal e ele tem por vídeo. Por vídeo, é muita informação. As ferramentas que a gente tem hoje, é por isso que o mundo digital é muito fácil, não é fácil não é a palavra. É muito... Você que tem uma certa inteligência e sabe analisar dado, você vai dar certo. Porque tem muito dado o tempo todo na sua frente. Tipo, você faz um anúncio, aí gasta lá uma grana. O Instagram, o YouTube, eles praticamente só falta lhe dizer, esse anúncio tá uma merda. Como? Nos números que tá lá. Rapaz, esse vídeo aqui não tem retenção, não tem nada. Você sabe Você sabe que aquele anúncio está ruim depois de, 3 dias. Olha, eu sei, por exemplo, tem postagem que eu faço, como eu faço muita postagem, né? Tem postagem no Instagram, que na hora que eu termino de postar, um monte de like e comentário. Mas assim, imediato, aquela ali, naquele teste, ali, olha, 1 minuto depois que eu fiz uma postagem, eu sei se ela tá uma merda ou se ela tá boa. Tem umas assim que eu digo, eita, deu não essa aqui. Mas às vezes foi só o horário certo, do dia certo. E as pessoas, tipo,
fazerem alguma coisa na mesma hora, né? Engajarem, vários comentários e tudo mais. Então tem estratégia. O Pedro Sobral, né, que eu já falei muito dele aqui hoje, o que é que ele faz? Ele fez isso, ele construiu um produto, é um caso incrível. A história dele é incrível. Ele toda terça-feira, num determinado horário, ele fazia uma live, podia ser Natal, Ano Novo. Foi assim que ele construiu um produto. E a comunidade dele, que o Pedro falou que tinha um valor alto, né? Então, ele foi toda a aula, toda live, era uma live, aí ele deixa as lives lá, ele deixa a live uma semana depois, aí depois de um tempo ele pega aquela live e bota para dentro da comunidade. Só tem acesso à live quem está dentro da comunidade. E ele foi fazendo, e ele foi testando, e hoje a comunidade, por exemplo, quando eu entrei acho que em 2021. Quando eu entrei tinha 11 mil pessoas. 11 mil. Agora eu acho que tem mais de 50 mil pessoas. E quando eu entrei, tipo assim, a primeira aula dele era uma aula, tipo, sem qualidade nenhuma, vídeo, câmera, tudo assim, meio tosca. Só que ele foi fazendo, foi fazendo, meio que de qualquer jeito, ele muito bom, ele foi fazendo, só que depois que ele atingiu um patamar alto, ele começou a regravar as aulas do início. Claramente ele foi melhorando o processo ao longo da jornada, né? Isso aqui é uma coisa interessante, né? E para quem tem negócio físico também, eu percebo que tem gente que, tipo, aqui tem muitos insights no Lean Startup que você pode fazer no negócio físico também, né? Meu cunhado tem um bar aqui acho que mais de um. Eu disse a ele, coloque um papel. É ruim porque os caras estão bêbados, vão fazer um NPS bêbado, né? Mas se coloque um papel, porque não dá aplicativo, não dá. Bota um papel, bota uma canetinha e um papel. E faça a pergunta que eu estou fazendo na aula aqui. Essa pergunta que eu estou fazendo na aula, o NPS, é um valor absurdo, entendeu? Você indicaria o bar aqui para alguma outra pessoa. Então ele vai pegando essa informação, e essa informação dá a ele um controle, dá a ele um mínimo feedback das pessoas. Se ele pegar, qual é o trabalho que ele vai ter que ter? Ele vai ter que pegar aquilo todo dia, botar no sistema, botar na planilha. Mas é melhor do que nada. Entendeu? E ali ele pode ter um feedback importante. De repente, ele começa a não ter público. Por que ele não está tendo público? Porque está pegando dados, está pegando informação. Né? Enfim, é isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Quem chegou um pouquinho atrasado, fica aqui para responder a chamada. Quem já respondeu está liberado.